Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, já está no ar mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que alegria poder te reencontrar. Você que curte o Vejam Só, que acompanha o Vejam Só, mas mais do que isso, né? Se interessa, participa, comenta, manda as suas opiniões, interage com o programa, participa, né, ativamente dessa construção que é o Vejam Só. E aqui no programa nós contamos muito com a sua participação, com a sua colaboração. Aliás, é essa parceria que a gente quer utilizar para construir, de fato, o programa, levando sempre em conta aquilo que você pensa, a sua voz, as suas opiniões, suas sugestões. Então participe sempre, muito bacana poder interagir com vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos aqueles que nos acompanham, que dão um carinho da audiência, que mandam as fotos, as mensagens. É muito legal a gente poder interagir e fico muito feliz. Aliás, não só aqui pelo programa, mas se você também tiver interesse, deixo aqui, como um convite, meu perfil lá no Instagram, pode chegar por lá. Mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, trocar ideias, né, não é verdade? Então, @Zeca_Pereira. Pode chegar por lá, manda sua mensagem. É mais uma plataforma para a gente poder falar daquilo que nos aproxima tanto, não é verdade? É o estudo das Escrituras Sagradas e um pouquinho da teologia também. Fico muito feliz com todo o carinho que eu recebo por lá, tá bom? Meus irmãos, vou apresentar os meus convidados de hoje, eles que vão nos ajudar, olha, num tema que é muito, 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 muito interessante. Vale muito a pena você ficar ligado e pensar e refletir um pouquinho sobre a questão que nós vamos apresentar. Então, vou apresentar eles que vão nos ajudar na busca pelas respostas. Vamos rodar a matéria de abertura, que ela sim vai apresentar o tema, já vai colocar alguns questionamentos e aí a gente começa a nossa conversa de hoje. É com muita alegria que Vejam Só, tenho o privilégio novamente de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Nicolas Ramos Borges, ele que é ministro da Igreja Batista Redenção. Nicolas, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite novamente, está aqui no Vejam Só, sempre uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Eu que agradeço o convite, Zeca, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos, boa noite a todos. Muito bom estar aqui falando desse assunto que sempre surge nas rodas de debate, nas rodas de conversa, especialmente em torno de Judas, mas não se limitando a ele. Sim, tá legal sim. Trazer alguma luz a respeito desse assunto. Sim, e duas observações. Primeiro, eu fico muito feliz porque, de uma certa forma, o Vejam Só acompanhou o seu amadurecimento. Eu vim aqui da seminarista, depois ordenado, casado, e hoje eu fico super feliz porque é uma alegria a gente ver como Deus tem cuidado, conduzido, guiado, derramado graça. De verdade, fico muito feliz porque acaba que vira uma amizade, né? Realmente, a gente acaba se encontrando tanto que acaba virando uma amizade e a gente sempre fica muito feliz com o progresso dos nossos irmãos. Segundo, que é um tema mais espinhoso pro seu lado, né? O pessoal pega mais no seu pé, né? Parece um pouco espinhoso, mas acho que a gente consegue ver a rosa no meio dos espinhos. Boa, é isso aí, Nicolas. Bom, pra gente começar, vou pedir as informações da igreja, Nicolas, por favor. A Igreja Batista Redenção fica na zona norte de São Paulo, na Avenida General Ataliba Leonel, número 3780, entre as estações de metrô Tucuruvi e Parada Inglesa. Bem facinho de chegar, bem acessível. As nossas programações acontecem às quartas-feiras, 19h30, culto de oração. Aos domingos, pela manhã, 9h30 e 18 horas, escola bíblica e culto. E aos sábados nós temos pela manhã a programação de evangelismo infantil. E à noite nós temos reunião de jovens, que é o Darash, às 18h30. E eu também convido os irmãos a procurarem um pouquinho ali no nosso site, a terem mais informações a respeito do Népios, que é o nosso seminário bíblico infantil, um seminário bíblico para crianças a partir de 8 anos, sob a liderança do pastor Isaac, um projeto que tem crescido, e o nosso objetivo é formar pequenos teólogos para enriquecer a igreja brasileira e prepará-los para o futuro. Boa, que legal, muito bacana esse tipo de iniciativa também. Aqui no Vejam Só a gente já falou em algumas oportunidades que a igreja às vezes trata a criança mais como um peso, né? Então, põe lá no cutinho, que no fundo nem é um cutinho, é mais uma recreação. Acaba sendo uma creche. E aí a gente não ensina, né? Não educa. Fico muito feliz em conhecer esse tipo de trabalho. Que Deus continue abençoando, meu irmão. Muito bacana.
Já apareceu aí para você o contato da igreja, mas a gente vai deixar fixado também lá no nosso perfil do Instagram, caso você tenha interesse para poder acessar e conhecer o trabalho dos irmãos por lá também, tá bom? E o Vejam Só também recebe nessa oportunidade o pastor Jonatas Rodrigues, ele que é ministro da Igreja Maravilhas de Jesus e é um outro amigo que o Vejam Só nos concedeu também, sempre muito gentil em aceitar os nossos convites, em se disponibilizar para estar aqui, reservando um pouquinho de tempo. Pastor, de novo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, pastor Nicolas. É uma alegria estarmos aqui nesta noite para poder compartilhar e trocar ideias, né, sobre esse tema tão relevante para a igreja brasileira. E eu tenho certeza que aqueles que estão aí ouvindo serão enriquecidos. Nós também vamos aprender muito, porque a troca de ideias nos faz crescer, né, acerca das coisas de Deus. E é uma alegria poder mais uma vez contribuir com esse programa tão relevante para o crescimento espiritual da igreja brasileira. Bem, obrigado, pastor, pelo carinho novamente. Fico muito feliz sempre em reencontrá-lo bem também. Como padrão aqui, vou pedir para a gente começar com as informações da igreja, então, por favor. Perfeito, nós estamos ali na Rua do Carmo, ao lado do Poupa Tempo, ali na Praça da Sé, todas as quartas-feiras, ao meio-dia 1h, e também aos domingos, das 10 ao meio-dia, eu estou sempre ministrando a palavra e a igreja sempre está aberta ali durante o dia para receber pessoas para aconselhamento, oração e ensino da palavra de Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes, né? E também sempre elogio o horário do trabalho de quarta-feira. Achei uma ideia muito legal, pegar o horário do almoço, de repente quem tem a disponibilidade pode reservar essa horinha ali para orar, para aprender um pouquinho junto com os irmãos, numa região super movimentada aqui de São Paulo também. Muito bacana mesmo. Pastor Jonas, antes da gente passar para os nossos debates, queria que o irmão falasse um pouquinho aqui o que o nosso telespectador vai encontrar nesse seu material, por favor. Esse livro, Código Secreto de Enoque, o nome assusta o pessoal, todo mundo fala, mas pastor, que nome é esse? Mas, na verdade, é um livro, faço aí um estudo bíblico sobre a figura de Enoque, né? Eu trato Enoque como antitipo da igreja, né? É uma linha de pensamento, onde eu entendo que Enoque, da mesma forma que ele andou com Deus, cresceu espiritualmente e Deus o tomou para si, assim será também com aqueles que são chamados pelo Senhor, escolhido por ele. Boa. Então, se você tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais sobre o material, inclusive como adquirir, os contatos do pastor Jonas estão à sua disposição. Já apareceram, mas também estão fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram. É só chegar por lá de novo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço. Vamos assistir a matéria de abertura. Ela vai apresentar o tema, já vai, obviamente, colocar alguns questionamentos aí. Na sequência, a gente volta e aí os meus convidados vão fazer as considerações iniciais, né? Aquela palavra de introdução para responder a nossa pergunta, indicando o caminho que eles vão seguir durante o programa. Vejam só. No cenário da história cristã, poucos nomes carregam uma conotação tão sombria quanto Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. O evento da traição de Judas é um dos mais notórios e controversos dos evangelhos, levantando questões profundas sobre o destino, a predestinação e o livre-arbítrio. Mas, olhando além do evento em si, surge uma questão intrigante. Judas estava predestinado a trair Jesus? Essa é uma questão que tem dividido teólogos e estudiosos há séculos. Afinal, como conciliar a ideia de que Deus é soberano e conhece todas as coisas com a noção de que os seres humanos têm livre-arbítrio? O Novo Testamento oferece relatos detalhados da traição de Judas, mas não fornece uma resposta definitiva a essa pergunta. Os evangelhos apresentam o episódio como resultado da escolha e ação pessoal de Judas, ao mesmo tempo em que indicam a vontade divina em cumprir as profecias messiânicas. À medida que exploramos essa questão controversa, consideramos versículos-chave, como João, capítulo 17, versículo 12, onde Jesus afirma: "Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse." Esse versículo lança luz sobre a ideia de que a traição de Judas fazia parte de um plano maior e que ele estava destinado a desempenhar esse papel sombrio.
No entanto, essa explicação não resolve totalmente o enigma. O debate sobre a predestinação versus o livre-arbítrio continua a ser um ponto de discórdia nas diferentes tradições cristãs. Esteja preparado para uma discussão profunda e instigante sobre um tema que permanece como um dos maiores enigmas da história bíblica. Fique ligado, porque esta é a conversa do Vejam Só. Essa é a conversa do Vejam Só de hoje. Quero só ver como é que nós vamos responder a essa pergunta, que parece muito simples, né? Você olha e fala, não, você está tranquilo. Meus convidados sempre falam isso, não, a resposta está aqui, está fácil, mas nem sempre é tão simples assim. Nós vamos começar da seguinte maneira. Os meus convidados vão responder a nossa pergunta tema, tá? E aí, na sequência, eu abro a oportunidade para você que nos assiste participar. Depois, obviamente, nós vamos continuar aqui a nossa conversa. Pastor Nicolas, eu vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Judas estava predestinado a trair Jesus? Sim, não e por quê? Eu acredito que sim. Judas estava predestinado a trair Jesus. Havia um CPF específico no plano de Deus. E esse CPF era o CPF de Judas. Nós vemos isso a partir de vários textos. Então, o texto de João 17:12 já evidencia isso, onde é dito que a traição estava para acontecer, para que se cumprisse a Escritura. Mas se nós olharmos, por exemplo, para Atos, capítulo 1, versículo 16, nós vemos Pedro conectando diretamente Judas, o CPF de Judas, por assim dizer, ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Em Atos 1:16, nós lemos assim: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Existem outros textos que eu quero mencionar aqui ao longo do programa, mas é importante a gente perceber, Zeca, que eu acho que o nosso debate aqui ele acontece em algumas camadas. Nós começamos com Judas, mas não terminamos em Judas. Uhum. É como uma cebola que tem várias camadas e nós vamos descascando cada uma delas. Porque, começando com Judas, nós passamos para alguns outros personagens do Antigo, do Novo Testamento, que têm uma imagem ali de uma linguagem bíblica de predestinação. Pessoas que foram escolhidas, pessoas que foram destinadas, pessoas que foram selecionadas, pessoas que foram colocadas em determinado caminho, de determinada maneira. E do conjunto desses personagens, nós chegamos até nós. Será que nós também estamos predestinados? Será que nós também temos um caminho determinado? E como lidar com a questão da responsabilidade? Então, geralmente a posição calvinista, a posição que acredita na soberania de Deus ao lado da responsabilidade humana, é tida como uma posição ilógica. Mas, na verdade, é uma posição que não pode ser explicada pela nossa lógica, mas que nos planos de Deus, de modo que ele ainda não revelou para nós, as coisas se encaixam. Então, sim, Judas estava predestinado a fazer tudo o que ele fez, mas ele foi responsável por fazer tudo aquilo que fez. Nós não casamos essas coisas. Continuando nas camadas que eu falei, nós chegamos a outros personagens que também foram colocados por Deus em determinadas posições, escolhidos para aquilo muito antes de sequer terem nascido, mas essas pessoas foram responsáveis por aquilo que fizeram também. E nós chegamos na nossa própria história, onde nós fomos colocados por Deus em determinadas posições, mas também somos responsáveis por aquilo que fazemos. Então, nós experimentamos uma tensão, a Bíblia apresenta isso, não há como fugir disso. A única maneira de fugir é tentar matar uma das partes, e nós não podemos fazer isso. Uhum. Então, a minha posição é que, sim, Judas estava predestinado, ainda que seja plenamente responsável pelo que fez. E eu sustento essa tensão até o final. Os atos. Boa. Pastor Jonas, quero ouvir também a resposta do irmão. A nossa pergunta: Judas estava predestinado a trair? Sim, não e por quê? Zé, eu entendo que Judas, no caso, se encaixou naquele papel das profecias. Eu não acredito, sinceramente, que a pessoa, como o pastor Nicolas falou, o CPF de Judas, tenha sido determinado por Deus. Eu acredito que Deus, na sua soberania, naturalmente, na sua onisciência, presciência, ele, de antemão, ele sabia, naturalmente, que era Judas. Assim como Deus sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser, porque Deus é onisciente e Deus sabe todas as coisas.
mas Deus, ele dá a oportunidade ao homem. Todos têm a oportunidade de se arrepender, todos têm a oportunidade de se achegar a Deus, porque os princípios bíblicos que nós vamos analisar hoje nos faz concluir isso. Por exemplo, nós podemos observar pontos importantes da palavra de Deus. Eu gostaria de citar claramente aqui o primeiro ponto, que é Deus não faz acepção de pessoas, né? Aqui o próprio Pedro, em Atos 10, 34, 35, ele fala, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. O ponto 2 aqui é que a alma que pecar, essa morrerá. Lá em Ezequiel 18:4, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O ponto 3 que eu gostaria de salientar também é que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33:11. Ponto 4. Deus é onisciente e sabia de antemão qual seria a conduta de Judas, né? É a sua presciência, o prognosco, né, do grego, saber com antecedência. Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus sabia, inclusive, como o pastor Nicolas falou que nós podemos abordar outros personagens bíblicos, Deus sabe que Faraó não iria atender a ordem de Deus. Lá em Êxodo 3:19, ele fala assim para Moisés, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Então, nós sabemos que todos esses pontos que nós vamos tratar hoje vai nos levar à conclusão, naturalmente, que, de fato, Deus é soberano, mas existe aí um equilíbrio também misterioso entre a soberania de Deus e também a responsabilidade do homem, que até certo ponto Deus observa, Deus já sabe e conhece o coração do homem. Assim, quando ele foi escolher Davi, todos aqueles irmãos de Davi passaram diante do profeta Samuel e ele atentou para a sua aparência. Mas o Senhor falou, não é nenhum desses, não olhe para a sua aparência, porque eu vejo o coração. Então, Deus já sabe naturalmente quem é quem. Então, não significa que Deus vai determinar, na minha visão, que o Nicolas, por exemplo, olha, ele vai ser um assassino, ele vai ter que fazer isso, porque eu estou determinando. Se eu acreditar nisso, juridicamente falando, aquela pessoa está se tornando uma longa-manos de Deus para praticar o mal, e Deus se torna o coautor, como uma coação irresistível, uma obediência hierárquica. Alguém superior dá uma determinação a alguém inferior, você tem que fazer isso, e força aquela pessoa, reduz a sua vontade, então isso faz aquela pessoa o autor ou coautor daquele mal que vai ser praticado. Boa. Você viu que tem bastante coisa aí para a gente colocar na mesa e conversar, e espero que a gente consiga avançar bastante aqui no diálogo de hoje. Antes de continuar, deixa eu já abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, dando a sua observação sobre a nossa pergunta. Acesse o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar todas as nossas enquetes. Você vota e participa do programa, tá bom? Por favor, põe na tela aí pra gente a enquete que nós deixamos lá no Instagram, e é a seguinte: qual é a sua interpretação da traição de Judas? E nós deixamos lá 3 opções para você. Primeira delas, Judas traiu Jesus de acordo com o plano divino, ou seja, foi predestinado, o plano estava pronto e Judas já tinha sido escolhido para realizá-lo. Segunda opção, Judas fez uma escolha livre de trair Jesus. E nesse caso, ele se encaixou posteriormente na profecia. E a última opção é, estou indeciso da forma como interpretar essa situação. Então vá lá, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você encontra aquela caixinha já preparada para justificar a sua escolha, tá certo? Antes também de continuar, rapidinho, coloca só aqui para mim, por favor, o nosso canal lá no YouTube. O pessoal que ainda não se inscreveu, não está inscrito por lá, ainda não ativou as notificações, não faz parte, né, da nossa comunidade lá no YouTube, programa Vejam Só. Inclusive, vou mandar um abraço pro pessoal lá de Maués, lá no Amazonas. O
Ednelson Coelho está nos assistindo de lá. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe muito a sua vida. Toda a galera aí do Amazonas que nos acompanha, também dá o carinho da audiência. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque lá no YouTube você consegue assistir ao vivo as nossas gravações, tá bom? Se você tiver inscrito e com as notificações ativadas, você sempre vai receber uma mensagem. Ó, Vejam Só está ao vivo. Você clica e assiste, tá bom? Quero agradecer demais a galera que nos acompanha lá pelo YouTube também. Meus irmãos, vamos voltar então aqui à nossa conversa. Nicolas, óbvio que você pode ficar à vontade aí para tecer as observações que você achar pertinente em cima da fala do pastor Jonas, mas eu queria de maneira especial começar pelo sabe antes. Na sua fala você já defendeu e falou da soberania, e o pastor Jonas defendeu uma outra linha desse conhecimento de Deus, no caso dele saber o que vai acontecer, sabendo o que vai acontecer, e ele organiza em cima da vontade. Citou até, inclusive, o exemplo de Faraó, que na linha teológica dele o pessoal defende que Deus já sabia que o coração era duro, o que ele fez foi só deixar Faraó à vontade, e queria que, se possível, começasse por aí, por favor. Bom, no entendimento do pastor, que é o que eu acredito ser o mais comum aí no meio evangélico, no contexto evangélico brasileiro, a história é um ente separado de Deus. Deus é um jogador de dados que lançou as sortes ali e viu o que aconteceria e escreveu a história com base no que ele viu. Isso não combina com o que nós vemos no Antigo Testamento, quando Deus fala que ele é aquele que determina as coisas, ele é aquele que faz as coisas, ele é aquele que faz a luz e as trevas, aquele que cria a paz e o conflito e a guerra. Isso não combina com um Deus soberano, um mero espectador que escreve a história de acordo com o resultado dos dados. Quando a Bíblia fala que Deus já sabia de antemão algo, ele sabia de antemão porque ele viu esse ente fora, aí que a gente chama de história, a parte dele, ou ele sabia justamente porque ele determinou, porque ele escreveu a história. Se eu escrevo uma história, é evidente que eu sei o que vai acontecer no final, porque eu sou o autor daquilo. E parece que o relato bíblico caminha para essa direção, que Deus sabe porque ele escreveu tudo, porque ele determinou tudo. O que, é claro, não anula a responsabilidade das criaturas. Deus criou toda a história, mas os personagens da história, por assim dizer, eles fazem aquilo porque querem e são responsáveis por aquilo. Esse é o paradoxo que a gente precisa lidar e não tem as ferramentas suficientes para isso, porque a Bíblia trabalha nas duas afirmações. Quando nós olhamos, por exemplo, para Atos, capítulo 4, versículos 26 a 28, nós vemos o seguinte: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, falando da morte de Jesus. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, todos os indivíduos envolvidos na morte de Jesus, o que a gente poderia mencionar aqui diretamente no texto: Herodes, Pôncio Pilatos, os judeus, mas também poderíamos ampliar para Judas. Todos esses indivíduos, que são vários aqui, mencionados no texto de Atos, mais do que nós vemos ali nos evangelhos, eles fizeram tudo quanto a mão de Deus tinha predeterminado. Então Deus não apenas sabia, ele predeterminou, ele colocou as coisas naquele trilho, colocou as coisas naquele caminho. Com Judas é a mesma coisa. Ele não apenas viu Judas e colocou, o Judas vai fazer isso, deixa eu anotar aqui para não esquecer, não. Ele falou, o Judas irá fazer isso, conforme a minha mão determinou. Então nós precisamos olhar para a Escritura com a humildade de entender que nós não conseguimos encaixar todas as peças desse quebra-cabeça, mas a Bíblia apresenta isso. Apresenta um Deus que sabe da história porque escreveu a história. E nós temos que lidar com isso biblicamente. Não limitar Deus à nossa inteligência, à nossa capacidade, mas nos colocarmos humildemente diante daquilo que a Escritura afirma. Ô Nicolas, você acredita, então, que essa é uma aplicação universal? Porque eu já vi gente defendendo o seguinte, que até defende a predestinação de Judas, mas que no caso dele era específico por conta do plano redentivo. Então, ele tinha, mas que isso não se aplica. Pelo que você falou no início, não é a sua crença, né? Não. Os decretos de Deus são abrangentes e envolvem todos os indivíduos, todos os itens da criação, cada pássaro que voa, como Jesus disse, cada cabelo que cai.
Nós vemos o Novo Testamento enfatizando isso diversas vezes e se aplica a todos os indivíduos, não só a Judas. Até porque, se eu digo que se aplica a um e eu falo que não se aplica a outros, na tentativa de resguardar-lhe alguma coisa, a acusação que é feita contra o calvinista é que Deus, se fez isso com Judas, ele é injusto. Mas, espera aí, se ele faz isso com um, mesmo não fazendo isso com milhares, isso não tornaria ele injusto também? Então, é um argumento que não é muito coerente. Se Deus faz isso com um, ele pode fazer com todos. Isso não anula, não afeta o seu caráter. Nós podemos ver textos, por exemplo, Jó 23 fala, Jó 23:14. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. A NVT, a nova versão transformadora, diz: portanto, fará comigo tudo quanto planejou. Ele, Deus, controla o meu destino. Quando você olha, por exemplo, Daniel 4, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão nem lhe dizer que fazes. E a gente percebe que essa soberania de Deus acontece até mesmo em nível da nossa vontade. Aí, pastor, é difícil de fugir disso, né? Porque Filipenses 2 fala que Deus realiza em nós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua boa vontade. É uma soberania completa que atua dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. O que não nos exime de responsabilidade, porque no versículo anterior Paulo fala para os filipenses: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então é um paradoxo que é colocado lado a lado e a Bíblia não está muito aí para nós lidarmos com isso, não. Ela coloca o paradoxo lá e durmam com esse barulho. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 139, de novo, a vida de indivíduos, todos os indivíduos, está demarcada por Deus. Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, o embrião. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Alguém poderia dizer: mas se todos temos livre-arbítrio, então eu poderia escolher morrer mais tarde, morrer mais cedo. Não dá. Todos os nossos dias estão determinados. Tudo que eu faço está determinado. Não tem como eu fugir do plano de Deus. O mesmo acontece com Judas. Deus não tem planos A, B, C, D, E, F, G ali para tentar manter a sua história nos trilhos. Ele mantém tudo nos trilhos porque ele é soberano. E a história já está determinada, já está escrita. Vamos lá, pastor Jonas. Quero ouvir a sua réplica. Eu entendi a visão do pastor Nicolas em relação à soberania de Deus, mas eu não entendi quando ele fala paradoxo. É uma forma de, digamos assim, da gente lavar as mãos e fugir do tema central, que é por que Deus vai pegar um indivíduo, qual o objetivo de Deus, aonde está a sua justiça, a sua bondade, a sua misericórdia, se ele pegar um indivíduo informe e falar: você vai ser o traidor e você vai ser o assassino, você não tem lógica. Não tem lógica, e isso afronta a bondade de Deus, a justiça de Deus, porque Deus é justo. Se ele vai dar a cada um o galardão segundo as suas obras, me fala uma coisa: se eu comparecer diante de um tribunal e chegando lá no tribunal, o juiz me disser assim: olha, você cometeu o crime, mas esse crime foi contra a sua vontade, você não tinha opção. Eu sou absolvido, entendeu? Essa é uma lógica. Então, se nós analisarmos sob esse prisma, no dia que Judas comparecer no grande trono branco ou perante o tribunal de Deus, ele vai ser absolvido, ele não vai poder ser condenado, porque ele vai dizer em sua defesa que ele não tinha opção alguma, ele não podia fazer nada. Então, aí está uma grande contradição, porque como que eu posso, por exemplo, acusar alguém de um crime e aquela pessoa ela não tinha poder nenhuma de decisão alguma? Ele falou: não, já estava pré-determinado a fazer isso e ponto final, esse é meu papel. Então, nós estaremos aí diante de um grande teatro. Por exemplo, Deus é o autor da história. Eu acredito que Deus é soberano ao ponto de ele permitir que as suas criaturas tenham também um plano de decisões. Eu vou decidir fazer isso e Deus observa e já sabe de tudo, e Deus vai agir naturalmente dentro do... Não que Deus está refém ou como um espectador na história, não. Deus já sabe tudo. Então ele conhece o coração de cada um, assim como ele conhecia, nós já dissemos, o coração de Davi. Quando Caim decidiu no seu coração matar seu irmão Abel, Deus foi até Caim e falou para ele: por que o seu semblante está caído? Se você proceder bem, você será aceito.
O pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Então me diz uma coisa, isso é um teatro de Deus? Por que Deus ia fazer isso? Ou será que Caim era um ser também capacitado para pensar, para entender, para raciocinar e também analisar as consequências dos seus atos? Porque a Bíblia fala de consequências. O apóstolo Paulo fala, aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Então não faz sentido algum. Por exemplo, se Deus fala, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, é porque Deus está naturalmente atribuindo a responsabilidade a cada um. E cada um tem um nível de entendimento, naturalmente, né? Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Tem pessoas, cada um, eu creio que aqueles que já conhecem a verdade, como nós, temos maior responsabilidade em relação a isso, e tem aquele pessoal, povo ignorante, que não tinha conhecimento em nada, e Deus foi misericordioso até certo ponto, né? Nós discutimos muito por que tinha poligamia lá no Antigo Testamento, tem gente que não entende isso até hoje. Por que hoje eu não posso ter várias mulheres? Naturalmente, porque hoje nós já temos um amadurecimento, um entendimento maior em relação à questão do casamento. Então, tudo isso nós temos que sopesar, analisar os pontos bíblicos onde nós tratamos essas questões. Agora, eu atribuir totalmente a responsabilidade de Deus como um autor da história, ao ponto de tirar a autonomia, o mínimo de vontade do homem, não estou dizendo que o homem é totalmente livre, isso é verdade, ele não é totalmente livre. Deus pode trabalhar, como trabalhou na vida de Jonas, né? Ele queria ir para outro lugar, Deus falou, vai para cá, eu queria ir para outro, e Deus foi lá e colocou mecanismos, sistemas de mostrar para ele que ele estava errado e que ele tinha que se arrepender. E ele se arrependeu de uma forma ou de outra e foi fazer aquilo que Deus determinou para ele fazer. E a ordem de Deus era clara, Nínive seria destruída, não é isso? Mas o que aconteceu com Nínive? Nínive se arrependeu. Eles se humilharam, jejuaram, até os animais, as crianças, e Deus teve misericórdia. Deus foi lá, não é que Deus mudou. Deus não muda, Deus não se arrepende, nada disso. Mas Deus já sabe tudo o que vai acontecer, então Deus espera essa reação do homem para que ele dê um resultado. Por isso que a Bíblia fala, a alma que pecar, essa morrerá. Então, eu acredito que Judas, voltando para Judas, ele teve sim a oportunidade. Jesus, quantas vezes Jesus falou a palavra de Deus? Para que a gente prega na igreja, né? A gente está pregando a palavra de Deus com o intuito de que as pessoas venham a permitir que aquela semente seja plantada no seu coração e ela produza frutos. Agora tem aquele que vai resistir. A palavra de Deus fala daqueles que resistem. Foi o caso de Caim, Deus falou com ele diretamente, mas ele resistiu, não deu ouvidos à voz de Deus, desobedeceu a Deus e sofreu as consequências. Nós vemos também que não faz sentido algum Deus falar que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Se Deus ele está nesse controle absoluto, não faz sentido Deus falar isso. Não faz sentido Deus, no capítulo 11 de Gênesis, Deus vê o homem construindo uma torre com intenções malignas, de afrontar a Deus, e Deus fala, desçamos e vamos ver o que eles estão fazendo, e confundiu a língua daqueles homens para que eles parassem aquela atitude. Ora, se Deus estava controlando a atitude de Nimrod e todos os seus seguidores, determinando a eles que eles construíssem a torre, qual a lógica de Deus ir lá e tomar uma atitude para que eles se arrependessem, que o plano de Deus é que eles se espalhassem pela terra? Então, tudo isso são questões muito difíceis, da gente debater nesse sentido de dizer que Deus determina tudo. Se Deus determinar tudo, então, meu amigo, todos serão absolvidos. Todos serão absolvidos, seus pecados, seus erros, porque Deus determinou que fosse assim. Então, Deus determinou que eu acredite assim, por exemplo. Ou Deus determinou que eu matasse alguém, fizesse uma maldade com alguém. Então, parou, gente, vamos parar de criticar as pessoas e vamos só agradecer a Deus por tudo. Se todos aqui na terra, debaixo do sol, estão com um script determinado que não podem ser alterados, que a pessoa não pode se arrepender, que a pessoa não pode voltar atrás, que ela não pode refletir sobre os seus atos, então acabou tudo. Vamos dar graças a Deus e deixar a história rolar, e essas pessoas não precisam nem de uma palavra de arrependimento. É isso que eu penso, nesse ponto aí, que como se Deus fosse o autor dos mínimos detalhes da história. Bom, respondendo à questão de que como pode Deus cobrar algo de alguém se tudo já está determinado, o apóstolo Paulo,
no clássico texto de Romanos 9 para esse assunto, ele deixa muito claro. Ele diz no versículo 18: logo, ele, Deus, tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Lembrando que endurecer, diferente do que é o entendimento muitas vezes comum das pessoas, no caso do faraó, não foi apenas deixar o faraó, que já estava rebelde, sem nenhuma interferência. Não, o texto é claro, falando que o próprio Deus endureceu o coração dele para que ele não deixasse o povo ir, e isso desse ocasião às maravilhas que Deus fez. E, depois de falar do faraó, o apóstolo Paulo continua no versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Resposta: ninguém resiste à vontade de Deus, e nunca resistiu, nem resistirá. E no versículo 20, o apóstolo Paulo coloca a gente no nosso lugar. Ele fala: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Veja só, nós temos aqui o Deus soberano, como oleiro, preparando vasos para perdição e vasos para misericórdia. Ele tem o direito de fazer isso. E a questão que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós é: quem você pensa que é para discutir com Deus? Ele pode fazer isso, ele tem o pleno direito de fazer isso. Um erro muito comum, uma acusação, um espantalho que colocam em cima do calvinismo é de que nós somos fatalistas. Deus predeterminou tudo e somos como marionetes na mão de Deus, apenas seres manipulados, sem nenhuma expressão de vontade, sem nenhuma expressão de agência real. Isso não é verdade. A Bíblia mostra a soberania de Deus a nível de vontade, como nós já vimos aqui no texto de Filipenses, mas a Bíblia também coloca a responsabilidade. A Bíblia diz que Judas quis trair Jesus, procurava a ocasião ali para isso, analisava as circunstâncias, foi atrás disso, ele quis fazer aquilo. Mas a vontade dele estava sob o decreto de Deus. E é essa peça do quebra-cabeça que a gente não consegue encaixar. E ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele quis fazer, ainda que isso estivesse dentro do plano de Deus. Bem como todos os outros grandes personagens da história da redenção. Não só Judas, mas como a gente já falou, Herodes, como a gente já falou de Pilatos, a gente poderia falar de qualquer outro. Os homens do Antigo Testamento, se nós olharmos, por exemplo, para Samuel, os filhos ali de Eli, em 1 Samuel 2, que fala: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Por quê? O texto dá explicação muito claro. Porque o Senhor os queria matar. O coração deles permaneceu fechado para que Deus pudesse executar seu juízo ali. Quando a gente vê em Juízes 14, o exemplo de Sansão, a mesma coisa. O seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Nós olhamos a soberania de Deus na vida desses indivíduos, na vida de Judas, na vida de Herodes, na vida de Pôncio Pilatos. Nós vemos Deus atuando individualmente, mas Deus trazendo a responsabilidade sobre eles, porque eles fizeram aquilo porque quiseram, ainda que a soberania de Deus também seja uma peça desse quebra-cabeça. Então, como nós lidamos com esse paradoxo, pastor? Não tem como lidar com isso. Mas a pergunta que eu quero devolver para o senhor é: como lidar com esses textos que mostram a ação de Deus no interior do indivíduo? Vamos sair um pouquinho do faraó. Suponhamos, hipoteticamente, que o faraó a gente pudesse colocar nessa explicação aí do coração endurecido e tal, que não convence pela repetição de Êxodo e pelo modo como o apóstolo Paulo lida aqui em Romanos 9, mas suponhamos, vamos deixar o faraó de fora. Como lidar com Filipenses? Como lidar com os filhos de Eli? Como lidar aqui com Sansão? Como lidar com esses indivíduos? Como lidar com aqueles de Israel que não receberam coração para se arrepender, que não receberam olhos para ver, que não receberam ouvidos para dar ouvidos, atenção aos profetas? Como lidar com essa ação de Deus na vida de indivíduos, no interior de indivíduos? Como lidar com isso? Então, a questão aí é: Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o coração do homem, ele já sabe quem vai resistir,
ele já sabe quem vai aceitar. Aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28, olha o que fala. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus já sabe que aquele homem vai desprezar a Deus. Assim como ele sabia que Faraó iria desprezar e resistir a Deus. Então Deus já tem de antemão esse conhecimento, essa presciência, e Deus vai naturalmente tratá-los de acordo com os seus atos, né? As consequências que eles sofrerão é de acordo com os seus atos. Então, é isso que nós devemos considerar. Deus não vai jamais, de forma injusta, por exemplo, Davi, que ele encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Deus não vai, de forma injusta, chegar em Davi agora, ó, Davi, eu vou mudar o seu coração e você vai ser um camarada mau e eu vou te castigar. Não, pelo contrário. Davi não era perfeito, mas ele era um homem que tinha um coração que era, digamos assim, facilmente trabalhado por Deus. Mas Davi teve falhas também. E de acordo com as falhas de Davi, o pecado de Davi, houve assim o decreto de Deus, não foi isso? Deus decretou que, por causa do seu pecado, a espada não sairia da sua casa. O quê? A justificativa. Nós temos aí claramente demonstrado a consequência do seu ato. Ninguém pode dizer para Deus, porque o Senhor faz assim, porque Deus está sendo justo. Essa é a verdade. Mas isso que aconteceu com Davi, Deus já sabia ou ele foi pego de surpresa? E a punição veio na hora. Mas é isso que eu estou falando. Deus não está sendo pego de surpresa em momento nenhum. O que eu estou dizendo é que Deus já sabe de tudo. Mas não foi ele que determinou, Davi, eu vou escrever aqui que você vai ter que adulterar. Então, quem determinou? Aí Davi olhava assim, poxa vida, é uma força maior do que eu. É uma brincadeira assim, tá? Uma força maior, é mais, como diz o ditado, é mais forte do que eu. Gente, a Bíblia fala claramente, lá em Tiago, capítulo 1, que Deus a ninguém tenta. Isso é um princípio bíblico. Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado por ninguém. Então, o homem é tentado pela própria concupiscência do seu coração. É verdade. Então, aí nós temos a responsabilidade do homem de lidar contra o pecado. Assim como você com Caim. Aí seria uma contradição agora. Não, mas a questão tudo bem, Davi fez aquilo porque ele quis. Mas o decreto quanto à espada não se afastar da casa de Davi e tudo mais, isso daí Deus já sabia de antemão, porque ele sabia a história de Davi antes disso acontecer, antes de Davi nascer. Sim. E quem foi que colocou a história de Davi lá para que Deus consultasse isso? Deus já sabia pela sua onisciência. Não, mas Deus é Deus soberano, é onisciente. Então, por exemplo, não é que acho que o conflito aqui mínimo que está tendo na nossa ideia é o quê? Por exemplo, Deus é soberano, onisciente, ele já sabe e conhece o seu coração. Ele sabe a sua história, ele sabe que tudo vai acontecer. Isso é uma soberania divina. Tudo bem, mas que nós não entendemos, não compreendemos, né? Agora, e antes de tudo existir, quando só Deus existia, como Deus viu Davi, se Davi nem existia ainda? Quem colocou Davi lá? Foi Deus. Deus já sabia de tudo. Então, ele sabia de tudo por quê? Porque ele é soberano e ele é o Criador. Então, ele já sabe de todas as coisas, mas é diferente de eu dizer que ele determinou. Então, quem determinou? Está o problema. Então, quem determinou? Porque alguém colocou Davi lá. É o coração do próprio homem. O homem é criado. Mas o homem nem existia. Não, mas Deus já sabia, meu amigo. Ele já está vendo lá na frente, então, mesmo que ele não exista. Então, Deus já sabe. Então, Deus jogou dados. Nós somos dados. Não. Deus jogou. Pode cair 1, 2, 3, 6, e Deus só anotou. Deus já sabia, porque ele é soberano, é onisciente. Então, ele já enxerga todas as coisas. Ele sabe onde você vai tropeçar, onde você não vai, mas não é ele que determinou o seu tropeço. Aí está a injustiça, na minha visão. Se eu falar, eu tropecei ali, Davi, por exemplo, né? Ó, Senhor, poxa vida, o Senhor que fez eu tropeçar, então, o Senhor que escreveu isso que ia acontecer, por que o Senhor puniu eu tão severamente, sofri tanto? Meus próprios filhos, foi aquela bagunça na minha casa, aquele sofrimento total. Se o Senhor é que escreveu e determinou isso, mas Deus fala, não, você pecou e você sofreu as consequências do seu pecado. A Bíblia fala claramente, a alma que pecar, essa morrerá. Então, é a mesma coisa que aquela linha daquele pessoal que acredita na maldição hereditária, né? O pessoal, eu estou sofrendo por causa do meu pai. Aí Deus foi lá e falou, não é nada disso.
A alma que pecar, essa morrerá. Então, ninguém vai responder pelos atos de ninguém, cada um vai responder pelos seus atos. E Deus conhece todos os indivíduos. Agora, se eu falar para Deus, olha, Senhor, então o Senhor fez um aqui bonitinho para se dar bem o resto da vida, tudo certinho, e o outro aqui só para apanhar a vida inteira e ainda vai para o inferno no final. Então, eu acredito que isso não vai demonstrar a justiça, a bondade e a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso. E quando Deus trata, por exemplo, rejeitou a Israel, é por causa da misericórdia dele. Porque Israel tinha endurecido o coração em diversas vezes na sua história. Deus sempre enviou profetas para que Israel viesse a se arrepender, mas Israel já estava predisposto a resistir a Deus, a não obedecer. Então Deus permitia que eles viessem a sofrer o castigo, como foi 70 anos na Babilônia, tantas vezes rejeitaram o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, no seu discurso final, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis ajuntá-los como a galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Por quê? Porque a predisposição do coração do homem, que é mau. O homem é mau por natureza. Israel poderia ter ouvido o Messias? O plano da redenção poderia ter acontecido de outro modo? Olha, eu acredito que Deus já sabia que não aconteceria por causa da dureza do coração deles. Tanto que, lá no livro de Romanos, capítulo 11, mesmo que é a sequência dessa carta que o pastor falou, Deus fala lá, a misericórdia de Deus é tão maravilhosa, irmão. Deus fala lá assim, conosco, gentios, que fomos enxertados. E Deus fala, olha, não se ensoberbeçam, Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Não se ensoberbeçam, contra eles os amos naturais. Porque da mesma forma que eles foram cortados, vocês também podem ser. Não é isso que Deus está falando? Então Deus usou a rebeldia de Israel para levar o evangelho aos gentios, para expandir o evangelho aos gentios. É por isso que o espectador aí de casa, nós aqui, fomos agraciados com isso. Eu não tenho ascendência judia, acho que, não sei se vocês também têm. Então nós somos agraciados por essa expansão do evangelho. Então Deus usou a rebeldia de Israel para expandir o evangelho para os gentios. Ou seja, Deus usou uma coisa ruim para promover algo bom, certo? Sim. Então quando você vê, por exemplo, a história de Judas, foi ruim o que Judas fez ao trair Jesus? Foi. Mas Judas foi uma peça central para que o Messias fosse crucificado e os nossos pecados fossem pagos na cruz. Sim. Mesma coisa com Herodes, mesma coisa com Pôncio Pilatos. Então nós vemos uma história onde coisas ruins acontecem para atingir propósitos soberanos de Deus. Sim. Isso não torna Deus o culpado moral do mal, mas Deus usa esses elementos, certo? Sim, Deus usa, ok? Sim. Então agora, por exemplo, quando nós olhamos para os falsos profetas de Acabe lá em os falsos profetas de Acabe lá em 1 Reis 22, Deus falando que ele vai enviar profetas para enganar Acabe. Isso torna Deus injusto? Então, interessante. Essa observação é muito relevante. Por quê? Tem uma justificativa, não tem? Romanos, capítulo 1, versículo 28. Aquele Acabe não era nenhum santo. Ele era uma pessoa que era desobediente, era rebelde, estava seguindo deuses pagãos. Então, ele deveria sofrer as consequências. Então, nesse ponto, Deus é justo. Ele está retribuindo a Acabe aquilo que ele merecia. É diferente de eu pegar uma pessoa que, como nós estamos dizendo aqui, você nem nasceu, meu filho. Aí eu determino, você vai ser o patinho feio, a ovelha negra, e você vai sofrer, você vai para o inferno no final, você não tem opção. É isso que é o problema, aí que mora o conflito. É porque, se nós analisarmos bem, aqui, olha só o que diz a palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 11, não é isso? Olha aqui, ó. Versículo 11 em diante. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios para pô-los em ciúmes. Deus tinha um propósito. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. É um plano de Deus. Aqui Deus está planejando. Pastor, eu concordo plenamente com isso. Deixa eu só organizar aqui para a gente poder encerrar por causa do nosso tempo. Eu preciso chamar um intervalo na sequência. Mas 4 minutos para cada um. Pode ser. Então, Nicolas, 4 minutos. O pastor Jonas fala 4 minutos.
só para a gente ter o tempinho aqui de encerrar, de chamar o nosso intervalo. Vamos lá, Nicolas, por favor. Nós estamos descascando a cebola, né? Já saímos de Judas, agora já estamos nos indivíduos. O fato é que os planos soberanos de Deus envolve realmente ações más dos homens, e isso não torna Deus culpado, e os homens são culpados, responsáveis por aquilo que decidem. Eu dei o exemplo aqui de Acabe, nós falamos de Herodes, falamos de Judas, mas quando nós olhamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vemos o seguinte: é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deletaram-se com a injustiça. Ou seja, Deus usa ferramentas, instrumentos maus nessa história toda, mas essas pessoas são condenadas. O texto fala que Deus manda o erro para que eles deem crédito e sejam julgados. Então, nós temos um Deus soberano que atua a nível subjetivo, no indivíduo ali. Quando nós olhamos para Isaías 46, versículos 9 a 10, nós lemos o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Alguém diria, viu, por quê? Porque Deus já sabe, ele é soberano, ele é onisciente e tudo mais. Só que o texto não deixa dúvidas do porquê ele sabe. Ele diz na sequência: que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E Efésios 1:11, para não ter dúvidas, diz, nele, falando da salvação, no qual digo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, a história é determinada pela vontade de Deus. A história não é determinada pela nossa vontade. E Deus apenas assiste aquilo e registra aquilo antes de nós existirmos. Não, Deus escreveu essa história, envolvendo coisas feias, coisas ruins, coisas más, não tornando Deus o autor moral do pecado. E esse é o paradoxo que nós não entendemos, porque nós continuamos sendo responsáveis moralmente por aquilo que fazemos. Mas existem muitas coisas que nós não entendemos, pastor. Nós não entendemos a Trindade. Nós não entendemos a união hipostática, a união das duas naturezas de Cristo. Seria muito infantil tentarmos conciliar realidades que estão na mente de Deus e não na nossa mente, que não foi revelado para nós. Nos falta uma peça do quebra-cabeça. Na verdade, nos faltam várias peças do quebra-cabeça. Deuteronômio 29:29 fala que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para que obedeçamos a Deus, mas as encobertas pertencem somente ao Senhor. E ele não revelou essa peça do quebra-cabeça para nós. Talvez nunca revele. Mas aquilo que não foi revelado não deve causar em nós rebeldia, não deve causar em nós um sentimento de indiferença ou de raiva para com Deus, mas deve nos levar humildemente aos pés do Senhor, em reconhecimento da sua soberania, entendendo que Ele é soberano e nós não. Vamos lá, pastor Juntos, 4 minutos. Perfeito, pastor Nicolas. Então, é nesse sentido mesmo que nós devemos, então, nos limitar ao texto bíblico. Por exemplo, em nenhum momento eu não vejo um texto bíblico que diga expressamente que Deus vai criar você para ser um assassino, ou o camarada lá que, por exemplo, o Judas mesmo, por exemplo, não tem um texto bíblico que cite o nome de Judas. Interessante que se Deus quiser fazer isso, ele faz, né? Como ele fez com Ciro. Lá no capítulo 45 de Isaías, 200 anos antes, Deus fala de Ciro, meu ungido. Então ele escolheu Ciro. Ele fez isso com Ciro. Não foi com Ciro, não foi? Com Ciro ele fez. Então, é um exemplo. É um exemplo. Então, nós vemos aí que, nesse caso, eu tenho que curvar-me ao texto bíblico e admitir. Ciro, de fato, foi escolhido para aquela função. Agora, o caso de Judas, nós vemos lá que Jesus fala com Judas, e os textos bíblicos que falam sobre o papel de Judas, que ele iria encaixar-se, fala de um amigo íntimo, fala de alguém que estava junto com ele à mesa, alguém que iria traí-lo. Então, não fala o nome de Judas. Então, entendo que Judas, naturalmente, se encaixou aquele papel. Aquele papel por quê? Por causa do seu coração. Então, ele foi ali, digamos, escolhido entre os apóstolos, aquele que se encaixou aquele papel. Teria que acontecer. Então, foi isso que aconteceu. Mas eu não entendo que Deus determinou especificamente, olha, Judas, você vai trair
a Cristo, né? Inclusive, não sei se o pastor tem conhecimento, alguns autores, inclusive calvinistas, eles endossam essa minha visão. Eu já li alguns autores calvinistas que eles falam que Judas teve a oportunidade de se arrepender, sim. Inclusive, Jesus falando com Judas, eu acho que F.F. Bruce fala sobre isso. Ele fala isso no seu comentário. Ele fala que Judas teve a oportunidade de se arrepender, então Jesus não tem nenhuma responsabilidade sobre o final de Judas. Inclusive, Pedro também negou a Jesus. Não foi isso? Mas olha a diferença da atitude de Pedro, o coração de Pedro. Pedro negou Jesus, de certa forma apostatou num certo nível, é isso? E ele foi reconduzido porque ele se arrependeu. Sinceramente, chorou, se arrependeu, e Judas teve remorso. É isso, era uma pessoa que tinha um coração já predisposto para o mal, ele não se arrependia. Então é essa questão que nós devemos analisar, por isso é que cada um de nós somos um vaso, e naturalmente, uns vasos de honra, outros, infelizmente, para desonra. Por esse motivo, porque cada vaso tem a sua qualidade, e só Deus conhece. É como o joio e o trigo. É isso, só Deus conhece quem é o joio e quem é o trigo. Ele vai agir de acordo com aquela qualidade. Aquela pessoa, Deus observou, falou, poxa, o Pedro aqui tem um coração predisposto a se arrepender. Então, tanto que ele se arrependeu e Deus o honrou, né? Quem se humilha será exaltado. Agora, Judas não, ele era tão orgulhoso, era tão arrogante, era um camarada ganancioso, ele já tinha essas obras da carne no seu coração, é isso que são condenáveis. Era um camarada que já era ladrão, a Bíblia fala que ele roubava as ofertas, ele era ganancioso, ele estava atrás de riqueza, ele estava atrás de poder político. Alguns estudiosos até apontam que Judas, no objetivo dele, era fazer com que Jesus se revelasse, ele queria forçar Jesus a se revelar um líder político ou o Messias que eles esperavam, no sentido de dominar Roma. Então nós vemos que tudo isso levou a ele fazer o que ele fez. Então foi a sua própria vontade que conduziu ele aqui. Boa, vou precisar chamar um intervalo no próximo bloco. Ele é menorzinho, mas meus convidados vão fazendo as considerações finais e finalizar, né, a ideia aqui que foi exposta e desenvolvida durante a nossa conversa, que eu tenho certeza que foi muito proveitosa para você que nos acompanha. Antes do intervalo, tome nota aí rapidinho do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, se preparar, né, para o trabalho do reino. Procure pela Grade, que é a indicação aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos nessa parceria e é uma instituição que tem abençoado muitas vidas durante toda a sua história. Código 11-3115-0819. Código 11-3115-0819 é o telefone da Secretaria-Geral. Esse número também é o WhatsApp. Então, amanhã, em horário comercial, você liga ou manda uma mensagem, tira todas as suas dúvidas, conversa com o pessoal da Secretaria. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Grade. Além disso, vou deixar aqui para você, antes do nosso intervalo, as redes sociais da HIT. Não conhece a nossa programação, não sabe o que rola aqui no dia a dia da HIT? Então chega por lá para você conhecer. Aqui tem entretenimento, tem jornalismo, tem programas de debate bíblico, tem pregação da palavra, tem clipe musical, tem muita coisa. Tenho certeza que você vai curtir, vai se divertir e vai gostar dessa programação que é feita para a família. Afinal de contas, são mais de 20 anos ganhando o coração do povo brasileiro. Dá uma chance aqui para a HIT, tenho certeza que você vai se apaixonar. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. E se você escolheu ficar aqui ou se você foi predestinado a ficar aqui, eu não sei. O importante é que você está aqui, dando audiência, acompanhando o Vejam Só. Eu fico muito feliz por isso, por dividir esse espaço com você hoje, aqui no programa, falando sobre essa questão da traição de Judas e, obviamente, debatendo se ele foi predestinado ou se fez uma escolha livre
na questão de trair Jesus. Recebendo nos nossos estúdios o pastor Nicolas Ramos Borges e também o pastor Jonatas Rodrigues. Nesse bloco, ele é menorzinho, meus convidados vão fazer ali a conclusão do tema e finalizar esse assunto para você que nos acompanha. Quer dizer, finalizar acho que não, né? Mas tentar concluir a ideia aqui, porque obviamente é uma discussão que não termina. Não termina. Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste o Vejam Só e participa aqui do programa. É isso mesmo. Mande a sua foto para as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, programa Vejam Só. Você nos encontra nas duas plataformas. Aí você vai direto nas mensagens, tanto no Facebook quanto no Instagram vai ter um ícone lá, ó, mensagem. Você clica, que você já vai direto na mensagem. Lá na mensagem você manda a sua foto, o nome, tá bom? Manda a foto, aí manda o nome e manda a cidade e o estado, tá bom? É uma foto simples, uma selfie assistindo o programa. A gente só quer te conhecer, quer te mostrar aqui no Vejam Só, para que você possa concorrer também ao presente que nós vamos mandar para os nossos telespectadores. E agora, no finalzinho do ano, nós vamos fazer de uma forma diferente. Nesses últimos 3 meses, né, outubro, novembro e dezembro, nós vamos escolher 3 telespectadores para mandar um presentaço que nós vamos mostrar na sequência, tá bom? Então, mande a sua foto. Estamos esperando. Vamos lá mostrar aí quem já encaminhou a foto, está participando, que vai concorrer ao nosso presente. A primeira delas vem aqui do interior de São Paulo, da cidade de São José dos Campos. E quem aparece aí, ó, é o César Laíno. Obrigado, César, pelo carinho, pela audiência. E o pessoal aqui da minha produção, César, eles são maldosos. Eles olham entrando no estúdio, aí vê a roupa que eu tô e eles pegam as fotos do pessoal que mandou e com a mesma roupa. Só pra falar assim, o Zeca só tem essa roupa. Olha lá. Não é fácil não, viu? O pessoal gosta, maldoso, viu, César? Sei que essa não foi sua intenção, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A próxima foto vem lá de Manaus, capital do Amazonas. Risonete Farias é a nossa telespectadora. Risonete, minha irmã, obrigado. Poxa, mandando um abraço pro pessoal lá de Manaus, agora há pouco, que está nos acompanhando pelo YouTube. A foto também lá de Manaus. O pessoal lá do Amazonas quer passar a Bahia, hein? Quer ganhar na audiência da Bahia também. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho. Risonete, obrigado pela audiência. Não, terno é diferente. Não é o mesmo terno, não. Vocês não ficam me zoando, não, gente. A próxima foto vem lá do Ceará, cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. E quem aparece aí, olha lá, acompanhando pelo celular, ó, no YouTube, o Antônio Neres e o filhão, o Davi. Boa! E quem tirou a foto foi a esposa, a Késia Silva. Que família bacana, bonita, acompanhando o programa. Obrigado, viu, Antônio, filhão, acompanhando o Vejam Só ali pelo celular, pelo nosso canal do YouTube. Faça você também com esses telespectadores, faz a sua foto e encaminha aqui pra gente, para vocês poderem participar e, quem sabe, levar para casa este presentaço que nós vamos mostrar aí agora para você. Ó. São 3 Bíblias que nós ganhamos da Sociedade Bíblica do Brasil, que nós vamos presentear a nossa audiência. Você acompanha aí, ó, tem uma Bíblia do adolescente, uma Bíblia do pregador e a Bíblia da mulher. Todas elas já vêm com selo, né, com carimbo de qualidade da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, assim, é um material de fina editoração, com comentários para você poder, para te auxiliar, né, na leitura, na preparação de estudos, além de estarem belíssimas. Essa Bíblia da mulher é assim, ó, é um material incrível, vale muito a pena. Então, você manda a foto, você vai aparecer aqui, nós vamos escolher 3 telespectadores aqui do Vejam Só para mandar esse material, tá bom? Um para cada um, tá certo? Então, manda a sua foto para poder participar. Agora sim, ó, se você olhou, gostou e não quer esperar, Zeca, eu não quero esperar não sei, vai que vocês não me escolhem, eu quero adquirir essas Bíblias. Então, vou te ajudar também. Você pode procurar pelo Shopping do Povo. É isso mesmo. A sede física do Shopping do Povo fica aqui no centro da cidade de São Paulo. Você já acompanha imagens. Avenida São João 816. Fica em frente à sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, além dessas Bíblias, tem essas Bíblias que nós mostramos. E tem muitas outras. Tem livros também. Tem roupa. Tem um monte de coisa. Chega lá no Shopping do Povo que você vai ser super bem atendido. Além, é claro, de poder escolher os seus materiais. E se falar que viu aqui no Vejam Só, ó,
o atendimento fica VIP, tá bom? Agora, você vai falar assim, Zé, que eu não sou de São Paulo. Vou te ajudar também. Acesse o site spovo.com.br e pelo site você consegue comprar. Agora, se você acha difícil, não site, às vezes me atrapalha, tem outra forma. Vá pelo WhatsApp. É isso mesmo. Você manda uma mensagem, eles te encaminham ali os produtos e você pode escolher, faz sua compra. Muito simples, muito fácil, vai receber na sua casa. Anote o número, código 11, porque é aqui de São Paulo, tá bom? 958543232. 958543232. Manda uma mensagem, fala que viu aqui no Vejam Só, e aí, meu irmão, a bênção vai ser grande, tá bom? Quero agradecer demais a todo mundo do Shopping do Povo aí, que tem nos ajudado nessa parceria, e você pode encontrar por lá esse e muitos outros produtos também que vão abençoar e edificar a sua vida, tá bom? Meus irmãos, infelizmente esse bloco é bem curtinho, 3 minutos para cada um, para as considerações finais, para a conclusão. Pastor Jonas começa o bloco, Pastor Nicolas então tem o privilégio de encerrar o programa de hoje, tá bom? Pastor Jonas, 3 minutos. Perfeito. Queridos, Deus de fato é soberano, Deus sabe de todas as coisas e Deus também, Ele colocou no homem essa liberdade e essa responsabilidade pelos seus atos, tanto que cada um de nós seremos julgados segundo as nossas obras. Então, se Deus, essa questão da predestinação incondicional de Judas, se Judas foi predestinado de forma incondicional, na minha visão, ele é inocente. Ele não tem como ser acusado, né, daquele ato que ele praticou, se ele não tinha opção. O determinismo ele não funciona nesse sentido. Eu acredito que se ele fizer dessa maneira, ele se torna incoerente, não vai ser racional. Então Deus se torna até mesmo aí o autor do mal. Eu não vou poder responsabilizar as pessoas pelos seus atos, quantos assassinatos, quantas maldades. Se nós colocarmos isso na responsabilidade de Deus, então essas pessoas todas serão inocentes, não poderão ser responsabilizadas. O que eu acredito é que Deus ele sabe de antemão todas as coisas, ele é soberano, ele controla de fato a história, Deus faz o que ele quer, se Deus quiser intervir numa situação, ele vai intervir, mas tem situações que ele permite. É o caso de Jó, por exemplo, Deus permitiu. Satanás foi lá e falou, olha, deixa então eu atacar ele, vamos ver o que vai acontecer. Deus permitiu aquele mal na vida, mas Deus já conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó iria resistir tudo aquilo e Jó seria, no final, aprovado. Essa é a verdade que eu entendo do texto bíblico na forma prática, né? Então, vários episódios, o homem resistiu a Deus, lá em Gênesis 6,13 fala sobre isso. Deus colocou querubins e uma espada flamejante lá em Gênesis 3,24, porque o homem não comesse do fruto da árvore da vida. Deus disse para Caim dominar sobre o seu desejo, em Gênesis 4:7. Então, nós vemos que tudo isso não diminui a soberania de Deus. Pelo contrário, Deus é tão soberano que ele permite que as suas criaturas tomem certas decisões e elas serão julgadas por isso. E para finalizar, eu gostaria de também citar aqui um autor que, inclusive, é calvinista, né, Léo Morris, e ele fala sobre a questão de Judas. Ele fala que essa questão que fala filho da perdição, inclusive, é caracterizada pela perdição, não que ele tenha sido predestinado a ser perdido. Então, essa visão, eu entendo que ele não foi assim, de forma absoluta, predestinado a ser perdido. Ele poderia, inclusive, ter parado, poderia ter se arrependido, e F.F. Bruce também, ele fala claramente, apesar de saber da predestinação da linguagem de João, Judas não se perdeu contra a sua própria vontade. Ele poderia ter atendido o último apelo de Jesus que ele fez durante a comunhão. Então, Jesus não tem responsabilidade pela decisão fatal de Judas. Ele, como os outros discípulos, foram dados ao filho do Pai, mas a apostasia é uma possibilidade no caso de Judas. Então, eu acredito que Judas ele apostatou da fé, como muitos, o apóstolo Paulo citou, Demas, Himeneu, vários, homens que apostataram da fé e continuam apostatando. E esse foi o caso de Judas. Por sua própria vontade, por sua própria decisão, ele traiu Jesus. Ele se encaixou naquele papel que já havia sido profetizado centenas de anos antes. Então, que nós venhamos a estar a cada dia próximos do Senhor para que possamos agradá-lo. Então, esse ponto eu gostaria de ressaltar, inclusive, que Deus ele nos adverte
né, claramente nas Escrituras, né, Jeremias 18, 7 a 8, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus, mas só que Deus sempre vai agir na vida de cada um de nós de acordo com o nosso coração. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Jones, pelo carinho. Novamente, aceitar o nosso convite. Só reforçando para você que nos acompanha, os contatos, tá bom, do pastor Jones ficam à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você poder acessar. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Pastor Nicolas, 3 minutos também por irmão, para as considerações finais. Retornando àquela ilustração das camadas, eu quero começar lendo o texto de Mateus 26, que fala sobre Judas, e colocar lado a lado a soberania de Deus, absoluta, com a responsabilidade humana. O texto diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu-lhe: tu o disseste, confirmando que de fato era Judas. Jesus não apenas sabia, porque viu lá atrás que seria Judas, ele escolheu Judas para esse fim. E o Leon Morris errou ao avaliar a escolha de Judas como algo que não tem a ver com a sua predestinação para aquele papel. O Leon Morris está errado nessa interpretação. Mas avançando, não é só Judas que foi escolhido para alguns papéis. Jeremias foi escolhido para profetizar. Jeremias 1 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Uma escolha direta. E antes que saísses da mátria, te consagrei e te constituí profeta às nações. Quando nós chegamos em Gálatas, capítulo 1, nós vemos que Paulo foi escolhido para ser apóstolo, antes de nascer também. Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, pôde revelar seu filho em mim. Judas foi escolhido para ser o traidor, Jeremias foi escolhido para ser o profeta, Paulo foi escolhido para ser o apóstolo. E isso eles não podiam mudar, porque já estava nos planos de Deus, porque Deus escolheu assim, Deus escreveu assim, e isso é a soberania de Deus posta em prática. Mas e você que está nos assistindo? Eu disse que tem uma outra camada que chega até nós. A camada que chega até você, e a minha oração, é que você esteja em Atos 13:48, que diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Talvez você fale assim: pastor, mas se está tudo escrito, então eu vou querer ser salvo, mas se Deus não me escolheu, eu não vou conseguir. Não. Se você realmente se arrepender dos seus pecados, reconhecer Jesus como seu Salvador, crer que Ele morreu para te salvar da ira de Deus, tudo isso é porque você foi destinado para a vida eterna. Se você não crer nisso, se você não dar lado para essa mensagem de salvação, é porque você não foi destinado para a vida eterna. Mas se você realmente crer nisso, então Deus escolheu Judas para trair o Messias, Deus escolheu e determinou que Jeremias fosse profeta, que Paulo fosse apóstolo, e Ele destinou você para viver a vida eterna com Ele por meio da obra de Jesus Cristo. Então, se você está ouvindo isso, humilhe-se diante de Deus, reconheça que Ele tem todas as peças do quebra-cabeça, não nós, e humildemente se aproxime dele e fale: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu sei que eu sou um pecador. E eu quero crer na Tua palavra, crer no Evangelho, eu quero crer em Jesus como meu Salvador, eu quero depender dele somente, não da minha lógica, não da minha razão, mas do que o Senhor revelou na Sua palavra. E se você fazer essa oração que Deus sempre ouve, você então estará aqui, em Atos 13:48, aquele que foi destinado para a vida eterna. Então, que Deus te abençoe, que você, ainda que não entenda perfeitamente como todas essas camadas se encaixam, que nós consigamos, que eu, assim como vocês, que nós consigamos nos submeter ao Senhor da história, soberano sobre tudo. Amém. Obrigado, pastor Nicolas, também pelo carinho, pela atenção. Leve o nosso abraço carinhoso à igreja. E você que nos acompanha, se quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho dos nossos irmãos lá da Igreja Batista Redenção,
o site vai ficar fixado lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, tá bom? Antes de encerrar, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete. E, para surpresa de um total de 0 pessoas, a maioria escolheu a opção que Judas fez a escolha livre. Thomas, o Nicolas já chegou aqui, ele que estava do outro lado, ele já falou, o outro pensamento é o mais comum, a maioria, e vai mesmo. 31% escolheram a opção que Judas traiu de acordo com o plano estabelecido por Deus. 63% que Judas fez a escolha de trair. E 6% ainda estavam indecisos. Espero que o debate tenha ajudado os 6% aí a escolher um lado dessa questão, tá bom? Mas é de fato um assunto difícil e que, se Deus permitir, nós vamos voltar aqui outras vezes também a conversar. Batemos ali no nosso YouTube mais de 500 pessoas acompanhando o programa também. Quero agradecer demais a todo mundo que deu o carinho da audiência. Nosso chat é fervendo, não para de receber mensagem. Muito obrigado a todo mundo que nos auxilia aqui na construção do Vejam Só. A edição de hoje termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, sempre feito com muito carinho para você. Nossa oração aqui é que o programa edifique e abençoe a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.